Quem põe a mão no arado e olha para trás não está preparado para o reino de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda disse a Jesus: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão de ministério, Frei Júlio, irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz, também aqueles que nos acompanham pelo Facebook da paróquia. Hoje, 30 de setembro, celebramos São Jerônimo, um grande santo que teve uma grande intimidade com a palavra de Deus. Por isso, junto com a sua memória, também celebramos a palavra de Deus. E a primeira pergunta que poderíamos nos fazer: como está a nossa intimidade com a palavra? Como está a nossa intimidade com a palavra de Deus? Que não é uma palavra que foi escrita no passado, na antiguidade, só serviu para aquele povo, e hoje já é algo ultrapassado, mas é uma palavra viva, viva e eficaz. Como ela mesma diz, né? Ela é penetrante, é cortante, como espada de dois gumes. Seja na ida, seja na volta, ela faz um estrago na nossa vida. Essa é a palavra, sempre viva, sempre eficaz. E quando damos ouvidos a ela, quando nos aproximamos dela, ela nos molda, nos molda. Quando fazemos uma leitura da palavra inspirada pelo Espírito de Deus, e quando a ouvimos de coração aberto, ela vai nos moldando, vai nos transformando. Quantos são os testemunhos de pessoas que fazem a leitura orante da palavra, a Léxio Divina, diariamente ou semanalmente, e testemunha a mudança que a palavra fez na vida dela, especialmente no que diz respeito ao perdão, principalmente. Pessoas que aprenderam a perdoar a partir da palavra, a partir da palavra. Veja que a palavra para nós católicos é de suma importância. Por quê?
nós somos também uma religião do livro. Todas as nossas liturgias, Santa Missa, celebração dos sacramentos, momentos importantes na vida da igreja, nós ouvimos a palavra. Ouvimos a palavra. Ela está no centro. Meditamos a palavra. Porque toda a ação evangelizadora da igreja parte da palavra. Sai da palavra. Toda a motivação para evangelizar, para cuidar dos pobres, para ajudar os enfermos, para assistir os mais necessitados, tudo isso parte da palavra. É a palavra quem nos motiva. É ela quem nos motiva. Então, se perdemos de vista a palavra, nós católicos ficamos quase que perdidos. Porque a palavra de Deus e também a Eucaristia tem o mesmo peso para nós. Mesmo peso. Por isso que ficam em duas mesas, na mesma altura, né? Aqui no presbitério, na mesma altura, o altar, onde nos alimentamos da Eucaristia, e o ambão, a mesa da palavra, onde nos alimentamos da palavra. Nenhuma é mais importante que a outra. Ambas são importantes para a vida da igreja. De igual modo. Por isso que quando a gente não pode, por algum motivo, comungar sacramentalmente da Eucaristia, eu comungo espiritualmente da palavra. Da palavra. Ela também tem o seu grande valor para nos ajudar na vida espiritual. Olhando um pouquinho para o nosso tema de hoje, São Francisco de Assis, instrumento de misericórdia, que eu leve o perdão. Veja que tudo inicia na nossa vida, no quesito de perdão, com uma ofensa. Alguém nos ofende, nos sentimos ofendidos por alguém, seja porque a pessoa me disse uma palavra que eu não gostei, seja porque a pessoa teve uma atitude que eu não esperava, eu não gostei, uma frustração, uma decepção. Esperava um convite para algum evento na vida da pessoa, ela não me convidou, enfim. Inicia com uma ofensa. E essa ofensa desencadeia em nós o que é chamado de ressentimento, também conhecido como mágoa, rancor. O que é o ressentimento? Eu sinto de novo o mesmo sentimento que eu tive no momento em que a pessoa me ofendeu. O mesmo sentimento que eu senti quando eu ouvia as palavras de ofensa daquela pessoa, ou quando eu via a atitude dela, ou quando eu descobri alguma coisa. Os mesmos sentimentos que eu tive naquele momento da ofensa, o ressentimento faz com que eu viva novamente. O ressentir, sentir de novo. Esse é o ressentimento, é um processo muito natural em nós. Todos nós passamos por isso. O ressentimento, o sentir de novo. Agora, o ressentimento ele tem que se encerrar na nossa vida. Ele não pode se perpetuar na nossa vida até a nossa morte. Eu não posso ser uma pessoa ressentida. Eu não posso. E o ressentimento, ele desencadeia somente em duas saídas. Ou eu passo a sentir ódio daquela pessoa, daquela situação, ou eu passo a perdoar a pessoa e amá-la em Cristo. Somente essas duas saídas. Ou eu odeio aquela situação, aquela pessoa, eu passo a perdoá-la, dou a ela o perdão. Veja, ninguém pode medir o tempo do ressentimento. Cada um é cada um. Mas o que a gente tem que ter bem presente, o ressentimento não pode ser eterno. Não pode ser eterno. Quantas pessoas, Frei Júlio deve já ter feito a experiência, né, de atender uma pessoa no hospital, já no leito de morte, e que ela diz: Padre, eu não consigo perdoar alguém
Eu não consigo. E às vezes tem que chamar aquela pessoa ali para que a pessoa, no momento derradeiro da vida dela, ela consiga ao menos dizer: eu quero te perdoar. Porque ela carregou talvez por meses, dias, anos, a vida toda um ressentimento. Mas a gente sempre tem que buscar abreviar o tempo da mágoa, do rancor, do ressentimento. E veja que a primeira saída, que é o ódio, nem sempre é a melhor saída. Nem sempre. Ou quase nunca é a melhor saída. O que é o ódio? O ódio é uma autointoxicação da pessoa. É um autoenvenenamento. A pessoa que carrega em si o ódio é o mesmo que ela tomasse uma ampola de veneno diária. Diária. E os primeiros sintomas de uma pessoa que odeia alguém é se tornar uma pessoa amarga. Amarga, insuportável, chata, ranzinza. Ninguém gosta de ficar perto. Se torna uma pessoa amarga. Essa é a primeira consequência de uma pessoa que odeia, cultiva o ódio. E ela vai se envenenando aos poucos. A pessoa que não busca o perdão, ela vai se matando aos poucos. Por quê? O fato de eu ter ódio por alguém não prejudica aquele que é o objeto do meu ódio. Não prejudica. Ah, padre, mas eu fico noites sem dormir porque eu não consigo perdoar aquele fulano. Tenho um ódio dele tão grande. Desculpe a expressão do padre, né? Mas deixa de ser besta. Deixa de ser besta. Por quê? A única pessoa que está sofrendo é você. O outro não sofre a sua falta de perdão. O outro não sofre as suas noites em claro. O outro não vai sofrer as úlceras nervosas que podem desencadear dessa falta de perdão. O outro não vai sofrer as dores que você pode vir a ter em virtude da falta de perdão. Veja, tem muitas pessoas que desencadeiam doenças, que a gente chama de doenças psicossomáticas, em virtude do ódio. Em virtude do ódio. São doenças que o remédio não cura. É só o perdão que cura. Ou seja, dores de cabeça diárias pode desencadear pela falta de perdão. Dor no antebraço, no joelho, que são lugares onde se manifestam as dores psicossomáticas do ódio. Depressão pode, por vezes, ter a raiz, o ódio que eu cultivo. Síndrome do pânico também, por vezes, pode ter como raiz o ódio que eu cultivo. Então, vejam, não tem nada de positivo em carregar o ódio. Nada, absolutamente nada. Só temos a perder. Só temos a perder. Enquanto o perdão, embora nos custe, ele traz primeiramente benefícios a mim, antes que ao outro. Veja, do mesmo modo que o perdão traz prejuízos a mim, o perdão também traz primeiramente consequências positivas a mim. E é totalmente o contrário. A pessoa que perdoa, que busca o perdão, uma pessoa que é reconciliada, ela é uma pessoa totalmente diferente. Diferente. E a gente percebe, a gente sente. É a tal da energia, né, que nós temos. Que você já deve ter feito essa experiência, né, de ir na casa de alguém, e aí sai daquela casa, sai pensando, nossa, como o clima naquela casa é pesado. Ou encontra alguém,
conversa com aquela pessoa e fala: meu Deus, como é ruim ficar perto da fulana. Nossa, como ela tem uma energia pesada, como é ruim ficar perto dela, como que ela suga a energia. A gente pensa que é coisa da nossa cabeça, não é. Uma questão física, né? Os mesmos poros pelos quais eu transpiro, que sai o meu suor, eles transmitem energia para o outro. Então, se eu sou uma pessoa rancorosa, vivo ressentido, com mágoas, com ódio, todo aquele que de mim se aproxima, se a pessoa é um pouquinho mais sensitiva, ela vai sentir isso em mim. Essa energia pesada, ruim. Ela pode não saber o que está passando, mas ela sente. Porque eu transmito isso. Se na casa, as pessoas daquela casa vivem em pé de guerra, todo aquele que entra naquela casa sentirá essa energia ruim, mesmo não sabendo do que é, do que se trata. Mesmo acontece o contrário. Se eu sou uma pessoa reconciliada, uma pessoa positiva, penso para frente, que busco me reconciliar com os outros, comigo, aqueles que se aproximam de mim sentirão essa energia também positiva. Nossa, como é bom ir na casa do fulano. Tem uma energia tão boa, eu gosto tanto de ficar lá. Nossa, como é bom conversar com aquela pessoa. Ela transmite uma paz, uma harmonia tão grande, um bem-estar. É uma pessoa reconciliada, uma pessoa que busca viver o perdão, a reconciliação, enfim. E veja que para que alcancemos, né, o perdão, são necessários alguns passos. Eu vou elencar aqui 4 passos, que nos ajuda a viver o perdão. Nos ajuda. O primeiro passo é pedir o auxílio da graça. Esse é o primeiro passo. Pedir o auxílio da graça. Senhor, olha, sozinho eu não dou conta de perdoar. Então me ajuda. Me ajuda. E aí a graça de Deus vem em auxílio da nossa vontade. Porque eu tenho também que ter a vontade. Se eu não tiver vontade de dar à pessoa o perdão, de nada adianta. Então o auxílio colabora com a graça. Aliás, o auxílio da graça colabora com a minha vontade. Esse é o primeiro passo. Pedir a Deus: Senhor, dá-me essa graça de pedir o perdão, de dar o perdão. O segundo passo é o auto-perdão. Ninguém dá aquilo que não tem. Se eu nunca fiz a experiência de me reconciliar comigo, primeiramente, eu não consigo dar o perdão para outra pessoa, independente de quem seja. Porque todos nós erramos, todos nós demos bola fora na vida, né? Como diz o ditado. E olhando para o nosso passado, nós vamos encontrar situações de decisões que eu não queria ter tomado, de palavras que eu disse e não queria ter dito, de omissões da minha parte, enfim, de tantas situações. E aí a gente olhando para o nosso passado, nos perguntar: eu estou reconciliado com isso? Ou isso ainda é um peso para mim? Isso ainda é uma pedra de tropeço para a minha história, que eu não gosto de lembrar. Então esse é um passo muito importante, o auto-perdão. Eu preciso olhar para a minha história e me reconciliar com ela, com a minha história, para depois eu conseguir dar o perdão. Tem muita gente que tenta perdoar alguém, mas nem se perdoa primeiro. Daí não dá conta, não dá conta. Terceiro passo, o enfrentamento. Eu devo enfrentar aquela situação onde eu fui ofendido, ou que eu ofendi alguém. Esse enfrentamento pode ser diretamente com a pessoa, frente a frente,
no diálogo, na conversa. Não vou bater panela, não vou descer do salto, não vou, né, fazer barraco. Mas nós vamos pôr as cartas sobre a mesa, vamos conversar. Por que eu me senti tão ofendido? Ou por que eu te ofendi? Conversar, o enfrentamento. O enfrentamento. No enfrentamento a gente tenta encontrar aquilo que atenua, que diminui a gravidade. Não encontrar os agravantes, né? Aquilo que piora a situação. Eu devo encontrar aquilo que diminui a minha raiva, o meu ressentimento, o meu rancor. Então, enfrentamento. Quarto passo é eu entender que perdoar não significa esquecer. Não é sinônimo de amnésia, né? Porque as pessoas, é muito comum a gente ouvir isso. Padre, eu não consigo dar o perdão para o fulano porque eu não esqueço o que ele me fez. Mas quem te disse que perdoar significa esquecer? Onde que está escrito que para mim dar o perdão a alguém eu preciso esquecer o que a pessoa me fez? Não existe, não está escrito em lugar nenhum, e não é assim. Não é assim. E aí vai muito de personalidade para personalidade. Não tem pessoas que hoje são ofendidas, que amanhã, depois de amanhã, semana que vem, o mês que vem, já não lembra mais. Não lembra mais. Passou. Agora, tem pessoas que hoje foram ressentidas e talvez daqui a um ano ela ainda se lembra da ofensa. Ah, mas então se eu me lembro, eu não consigo perdoar? Não. Ah, mas qual que é o sinal então, mesmo me lembrando da ofensa, que eu consegui dar o perdão? Quando aquela lembrança, aquela memória não te causa dor. Quando você é capaz de lembrar o que a pessoa te fez, e essa lembrança é como um espinho na tua carne, que dói, que machuca, que sangra, é um sinal de que você não perdoa, mesmo você tendo esquecido por um tempo. Agora, se você lembra, mesmo com frequência, mas essa lembrança não te causa dor, não é como um espinho na tua carne, que machuca, que dói, que sangra, é sinal de que você já perdoou, mesmo se lembrando. Então o termômetro aqui, né, é a dor da lembrança, não é a lembrança em si. Então que a palavra de Deus de hoje, inspirada também em São Francisco, instrumento de misericórdia, nos ajude a sermos verdadeiramente instrumentos da misericórdia no quesito do perdão. A palavra misericórdia significa ir ao encontro da miséria do outro. Misericórdias, miséria do coração. Eu sou misericordioso na medida em que eu vou ao encontro da miséria do coração do outro. Isso é ser misericordioso. Eu sou misericordioso para comigo na medida em que eu volto-me para o meu coração, para as misérias dele, e me reconcilio com ele. E aí eu estou sendo misericordioso para comigo. E quando eu me volto para o outro, eu estou sendo misericordioso para com o outro. Indiferente de qual miséria. De qual miséria? Eu tenho que ir ao encontro da miséria. Seja dar o perdão a alguém, seja pedir o perdão, seja fazer uma caridade, seja dar um conselho, seja visitar um doente, seja buscar a reconciliação entre alguém, seja fazer uma caridade, enfim, ir ao encontro da miséria do outro e ajudar naquilo que ele precisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.